E todo o povo judeu, ele sempre se lembra de Jerusalém, ora em qualquer lugar que ele está voltado para Jerusalém, ele sempre tem Jerusalém como a sua capital, o lugar de adoração a Deus e o lugar onde eles esperam a volta do Messias, para não só salvá-los, mas também governar sobre eles. Número 6. Complete. Reedificada várias vezes no mesmo local, Jerusalém, não Roma, permanece a cidade eterna do mundo, símbolo da Nova Jerusalém, que se há de estabelecer na consumação dos séculos, quando ela será a metrópole mundial. Isso durante o milênio, período em que terá muito esplendor, pois Israel estará à frente das nações que subsistirem ao seu julgamento. Então, veja bem, a cidade que nós podemos chamar eterna é Jerusalém, não Roma ou outra qualquer cidade. As religiões têm que saber o seguinte: o cristianismo teve início em Jerusalém, através dos apóstolos. A igreja nasceu em Jerusalém. Se as pessoas pegassem a Bíblia, saberiam as coisas melhor um pouquinho. Então, as pessoas, por ignorância, não sabem disso. Mas o início da igreja se deu em Jerusalém. Os primeiros discípulos estavam em Jerusalém. A descida do Espírito Santo foi em Jerusalém. Quem liderava a igreja morava em Jerusalém. Então, não se deve trocar isso, mudar isso, nem colocar esse engano na cabeça das pessoas. A igreja começou com 12 apóstolos, começou em Jerusalém. Foi criado aí várias religiões que se dizem cristãs, que se dizem até apostólicas, mas não são, porque colocaram outra cidade no lugar de Jerusalém. Veja a importância de Jerusalém. A igreja deve ser sempre dito isso. Começou em Jerusalém. E é em Jerusalém que vai se acabar a religião na terra. O último período da religião, cristianismo na terra, também será em Jerusalém, durante o milênio. Acabou o milênio, acabou toda a religião sobre a face da terra. Então Jesus mesmo estará governando durante 1000 anos e estará ali, em Jerusalém. Em Jerusalém que virá a nova Jerusalém sobre a Jerusalém antiga, que é a cidade celeste, a cidade maravilhosa, que não é também o Rio de Janeiro, mas a cidade maravilhosa é Jerusalém celestial. Número 7. Qual fato já é suficiente para tornar Jerusalém relevante? Então, Jerusalém já conta com mais de 3.000 anos de história. E alguns acreditam que ela tem mais de 4.000 anos, né, que é muito mais antiga ainda do que a gente pensa. Os judeus acreditam que ela já tem por volta de 6.000 anos quase. Veja só. Então nós não sabemos ao certo isso, mas podemos dizer que 3.000 anos com certeza Jerusalém já tem. Assim como a cidade de Damasco, uma cidade muito antiga, mas pelo que conta a história, pelo que se acredita, Jerusalém é mais antiga ainda. Como era mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a cidade de Jerusalém. Então no Antigo, a cidade de Davi, e no Novo Testamento como cidade do grande rei. Então no Antigo Testamento, aí nós vamos ver cidade de Davi, porque Davi é quem invadiu a cidade, tomou a cidade dos jebuseus e fez de Jerusalém o centro religioso de todo o mundo e naquela época o centro também político. E no Novo Testamento nós sabemos que é a cidade do grande rei, porque Jesus virá para governar durante 1000 anos ali. Número 9. Qual a grande importância de Jerusalém, tanto para o judaísmo como para o cristianismo? Então, para o judaísmo, Jerusalém é importante porque se tornou a cidade de Davi. E para os cristãos, pode ser a cidade do grande rei, Jesus Cristo. Número 10. Ao longo da história hebraica, Jerusalém aparece com diferentes contextos. Complete. Depois do reinado de Davi, seu filho Salomão construiu nesse local o templo e o palácio real. A perspectiva espiritual de Jerusalém é bem documentada nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, em suas cartas
uma delas aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz um interessante contraste entre a Jerusalém histórica, a qual ele chama de terrena, e a Jerusalém espiritual, a qual ele chama de lá de cima. No perfeito estado eterno de um novo céu e uma nova terra, Deus fará a nova e resplandecente Jerusalém descer do céu e pairar nas alturas acima da nova terra. Então nós vamos ver que Jerusalém, ela é, tanto para os cristãos como para os judeus, é muito importante. E nós vemos aí que Paulo até faz uma comparação, né? Diz, olha, para aqueles que são materialistas, para aqueles que não são cristãos legítimos, então Jerusalém representa esses, a Jerusalém terrestre, inclusive o judaísmo, né? Quem não aceitar o Messias, né? Quem não aceitar o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, então Jerusalém é uma cidade terrestre e morada para esses. Agora, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma nova cidade e é espiritual, é celeste, é a nova Jerusalém, que é de cima e não de baixo. Pode ver que as religiões, as falsas religiões, o falso cristianismo, né, todos eles querem morar na terra e sempre falam no reino na terra, onde eles estarão para sempre na terra. Sempre eles desejam ficar na terra. É o desejo humano, o desejo material, o desejo de quem está afastado realmente de Deus, que não tem o Espírito Santo em si. Já aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são aqueles que são espirituais, que nasceram de novo, e o Espírito Santo mora neles, e o desejo do Espírito é ir para Deus, estar com Deus, e lá em cima, não é aqui embaixo. E o nosso futuro é exatamente esse, estamos para sempre com o Senhor, mas é lá em cima, e não aqui embaixo. Um reino crescente desperta inimigos, parte 2. Uma vez unificado o reino, Davi dá início às suas conquistas militares. Qual a sua primeira investida após consultar o Senhor e fazer com que o que ele lhe ordenara? Então, a primeira investida é contra os jebuseus, habitantes de Jerusalém, segundo Samuel 5:6. Então nós explicamos por quê. Porque precisava de uma cidade fortificada para deixar os mais velhos, as crianças, as mulheres, bem protegidos para que Davi pudesse sair e enfrentar os seus inimigos. E Davi precisava então de uma capital, de uma morada fixa e de um local de onde ele pudesse traçar as estratégias para pegar toda a terra que era prometida pelo Senhor e tornar a terra santificada ao Senhor, separada da idolatria, separada de tudo que não condissesse com a santidade de Deus. Número 12. Após derrotar os jebuseus, o que diz a Bíblia? Diz que, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi, segundo Samuel 5:17. Então, quando souberam, Davi assumiu o reinado. Saul havia morrido, os filisteus invadiram por todo lado, disseram, agora é nosso, tudo agora é nosso, que bom. Mas aí Davi assumiu o reinado. Agora eles disseram, opa, colocaram um rei lá. Vamos lá, vamos matar esse rei para o povo ficar sem rei, ficar perdido e nós conseguimos manter o nosso domínio. Vamos lá. E quando eles vão atacar Davi, Davi se volta contra eles com um exército e no poder de Deus e vence todos eles. Como foi então a batalha entre Davi e seu exército contra os filisteus? A Escritura informa-nos que ele feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezé, segundo Samuel 5:25. Depois, para completar, sobre a conquista de Jerusalém, também conhecida como a fortaleza de Sião, o Salmo 2 vai nos mostrar esse fato e apresentá-lo como sendo um tipo de conquista do Messias que viria. E isso se explica pelo fato de que não somente Davi se torna um tipo de Messias vencedor, mas a própria Jerusalém terrestre, um tipo da celestial. Então tudo tem aí um sentido espiritual. Davi representando aí o Cristo, o Messias que havia de vir e venceria todas as lutas, né, e governaria, e a Jerusalém terrestre representando a Jerusalém celeste como centro, né, como o local de morada do grande rei. Na pergunta número 15, como podemos deduzir que a presença divina na vida e no reinado de Davi foi notória até fora de Israel? Então isso é demonstrado pelos presentes trazidos pelos mensageiros enviados por Irão, rei de Tiro. Então ali tinha Tiro, tinha Sidom, né?
hoje mais conhecido aí como Líbano, e eles enviaram então presentes para o rei Davi, porque já estavam temendo que Davi invadisse as suas terras também, tomasse tudo. E eles admiravam então ali o exército de Davi, a liderança de Davi, e eles já começaram a fazer amizade com Davi antes que Davi os atacasse, né? Depois, na pergunta 16, Davi reconhecia que no seu reinado todas as bênçãos materiais e espirituais sobre o povo, a terra e o culto divino procediam de quem? Então Davi sabia que procediam de Deus.